é o nosso Deus. Irmãos, então, nós vamos abrir no livro de Malaquias. Aí, já está todo mundo sabendo. É isso aí. A ideia é essa. É você saber o que está acontecendo na igreja. Né? O duro é ter aquele crente, o que está acontecendo na sua igreja? Não sei. É sinal que não está atento, não está ligado, não está preocupado. E é sinal que também a fé pode se esfriar, viu? Quem não está atento nesse momento, a fé pode se esfriar mesmo. Porque se não tem palavra, se não tem oração, se não tem comunhão, a fé esfria. E as tentações vêm, e aí, como está todo mundo em casa, com o celular na mão, com apenas esse contato, as tentações vão vir, quer sejam reais ou virtuais. Né? Alguém, por favor, dá uma encostada na porta. Tá? Gente, então, vamos lá. Nós vamos ler o capítulo de número 1 de Malaquias. A igreja presente pode estar comigo, fazendo a leitura do verso 1 ao verso 14, tá bom? Malaquias 1, 1 a 14. O amor do Senhor por Jacó. Aí Jacó, uma representação da nação de Israel, povo hebreu. Tá? Leamos. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em quem temos amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais no deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificaram, mas eu destruirei, e Edom será chamada terra de perversidades, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o senhor, onde está respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Ofereceis para o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em quem havíamos falado, nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para os sacrifícios, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agradado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas das vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar que lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta, aceitaria isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho,
promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Até o verso 14. Senhor, fala ao nosso coração por meio da palavra. A exposição dela, ela é viva, ela é eficaz, ela pode convencer-nos do pecado, da tua justiça e do juízo. Ó Deus, assim nós contamos com a direção do teu Santo Espírito para discernir aquilo que ela diz, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, exposição sobre o livro de Malaquias, né? Então você vai ouvir hoje, agora cedo, hoje à noite, domingo que vem, domingo à noite, onde a gente espera cessar ou encerrar essa exposição, pelo menos 4 pregações, 4 momentos em que nós estaremos estudando sobre o livro de Malaquias. Tá? Malaquias, qual o significado do nome Malaquias? Malaquias significa mensageiro. Então, se você viu um folderzinho lá no WhatsApp, ou então se você viu lá no Instagram da igreja, o mensageiro tem uma mensagem. Então, Malaquias significa mensageiro. Alguns estudiosos chamam o livro de o livro do profeta sem nome, né? Porque alguns entendem que, como é uma mensagem de advertência, alguns estudiosos não atribuem a Malaquias, mas a tradição, a maioria dos estudiosos entendem que foi Malaquias que profetizou 435 anos antes de Cristo, né? A data em que ele anunciou essa profecia. Nós temos os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, né? E temos os profetas menores. E dentre os profetas menores, nós temos aqui a figura de Malaquias, né? A Bíblia Reformada, ela cita o seguinte, no seu comentário acerca do propósito do livro, ou seja, para que esse livro foi escrito? Qual a intenção de Deus em nos presentear, porque é uma boa nova, esse livro é uma boa nova, é uma boa notícia para nós, né? Embora seja de advertência, mas que nos chama a atenção, que chamava a atenção de Israel acerca de Deus. Qual a intenção, qual o propósito? A Bíblia Reformada, ela diz assim, que Deus levantou o profeta para despertar o povo do cinismo e do ceticismo. O cinismo é aquela ironia que às vezes a gente tem, a gente é meio cínico, e brasileiro é muito debochado, não é? Né? Eu não sei se vocês sabem, os jovens sabem aí que o país que mais produz meme, o que é meme? É uma piadinha, um deboche, é o Brasil. O Brasil faz piada de tudo, debocha de tudo. E nesse caso, o que estava acontecendo? O povo estava agindo, debochando de quem? De Deus. Por isso que Deus levanta o profeta para o quê? Para confrontar uma atitude cínica que o povo estava tendo, e o ceticismo. A ideia do ceticismo, a incredulidade. O povo estava cético, não acreditava mais nas promessas, nas ações de Deus, e com o tempo isso trouxe problemas na relação de Deus com o seu povo. E também para confrontar o povo ante uma adoração morta. A vida de adoração do povo hebreu naquele contexto estava fria, e Deus então levanta o profeta para trazer essa palavra e assim renovar a esperança e reavivar a devoção e a espiritualidade de Israel. Esses foram alguns propósitos que alguns comentaristas reformados fazem acerca do livro do profeta Malaquias. 2 profetas motivadores. Quem são profetas contemporâneos de Malaquias? A história de Israel nos relata pelas Escrituras que entre 520, Ageu e Zacarias, que foram 2 profetas menores também, haviam sido levantados por Deus para levar uma palavra de ânimo, de motivação a uma geração cansada, desanimada do propósito de servir ao Senhor. E o povo estava então ficando impaciente com Deus e começaram a agir
com uma certa dúvida, com uma certa incredulidade, com falta de fé e desconfiança nas promessas de Deus. É como se hoje a gente falava assim, hoje a gente não está meio cansado acerca dessa vida, pandemia, um monte de coisa, a gente fala, Jesus volta logo, hoje a gente não está meio assim? Jesus volta logo porque nós não damos conta desse mundo mais. E parece que essa nossa fala revela um pouco também do nosso cansaço, parece que a gente vai desacreditando das coisas, das pessoas, e até pode afetar a fé de muitas pessoas. No entanto, o nível de apostasia, de abandono da fé tem sido considerável nesse tempo. E aí, naquele contexto, os hebreus, os israelitas, passaram a pensar que Deus havia esquecido deles, ou seja, e que Deus lhes devia coisas. Deus tinha a obrigação de atender às expectativas e às necessidades deles. Então havia um nível de frustração, um nível de cansaço, um nível de esfriamento da fé, mas eles falam, não, mas Deus tem que dar isso para a gente. Sabe como aquele filho que chega, ele está com 25, 30 anos, e o pai sempre deu a comida, deu o teto para ele, e agora que é época dele ter autonomia, esse filho, pai, você ainda é obrigado em me sustentar. Opa! Ô filho, a gente que ensina os filhos, eles crescem, têm autonomia, criam asa, e o que eles têm que fazer? Vai caçar seu rumo, vai caçar seu rumo, vai dar conta da sua vida, vai ter o seu trabalho, vai ter a sua esposa, vai ter a sua família, e parece que Israel estava vivendo como se fosse agora uma obrigação de Deus, depois de tantas e tantas circunstâncias que Deus supriu, cuidou, eles achavam ainda que Deus lhes devia coisas. E foi nesse cenário que Deus levantou Malaquias, o mensageiro de Deus, para expor a religião frágil que os israelitas estavam mantendo e como essa condição os deixou arrogantes, vivendo uma religiosidade morta e decadente. Se você já leu o livro de Neemias, Neemias foi outro contemporâneo de Malaquias. Eu falei aqui de Ageu e Zacarias. E Neemias também foi contemporâneo de Malaquias. E duas informações importantes que a gente pode ter ainda para a gente entender o pano de fundo que está por trás dessa história do livro de Malaquias. Primeiro, o povo tinha voltado do cativeiro, né? O povo tinha voltado do cativeiro. Aqui eu sei que quem está em casa não tem como responder, mas quantos anos que o povo ficou no cativeiro? Quem lembra? 70 anos. 70 anos viveram debaixo do cativeiro babilônico. Então agora eles estavam voltando do cativeiro. Eles estavam voltando para a terra, para Jerusalém, né, para Israel. E você se lembra que quando houve a questão do cativeiro, eles perderam muito a identidade deles, o templo foi destruído, os muros de Israel foram destruídos. No entanto, no ministério de Neemias, qual foi a ênfase que Deus colocou no coração de Neemias, que estava no contexto de um outro país, que volta para Israel e que agora, em 52 dias, eles reconstroem o quê? Os muros. Lembra disso? Então é nesse contexto, eles tinham voltado, Neemias é levantado nesse contexto. E aí, irmãos, eu posso até fazer uma ponte, se você me permitir. Como nós voltamos do isolamento social depois de quanto tempo? 5, 6 meses. 5, 6 meses dentro de casa. Os israelitas haviam ficado 70 anos fora da terra, sem poder celebrar no templo. Se você está reclamando de 5 meses, 6 meses que você não pôde vir à igreja, o povo lá ficou 70 anos. Já pensou? 70 anos é uma geração, é uma vida, né? Quem aqui tem 70 anos, mais ou menos? Quem aí? Ninguém tem, gente. Só o Sr. Josué. O Sr. Josué tem quanto, Sr. Josué? Quanto? 89. Aí, é uma vida do Sr. Josué, um pouquinho mais, sem ir ao templo. Sem ir ao templo, sem estar no templo, né? Então, é essa condição. E uma segunda circunstância que a gente pode aprender sobre esse pano de fundo nos dias de Neemias é que o segundo templo, segundo, o templo havia sido destruído em 586.
pelo Império Babilônico, sob a liderança de Nabucodonosor. Neemias é instrumento de Deus para reconstruir os muros da cidade. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um povo que estava voltando do cativeiro, voltando do exílio, voltando à sua terra natal. É como se nós aí, depois desses 5, 6 meses, voltando para estar aqui no templo, voltando para fazer as coisas de Deus, né? Lembrando que o templo passou por 3 destruições, e essas 3 destruições foram tentativas de enfraquecer o povo de Deus. Gente, não se engane, toda vez que alguma coisa acontece, o ponto final é o enfraquecimento daqueles que servem a Deus. O alvo sempre é esse. A natureza de Satanás é sempre essa. Então, já não é de hoje que tentavam diabolicamente destruir a noção de fé na concepção judaico-cristã. Então, imagina, o israelita que foi tirado da pátria dele, levado para uma outra nação, levado para um outro contexto, e de alguma forma agora tem que assimilar uma outra cultura, uma outra forma de ser. A minha filha que está fora está vivendo muito isso. Pai, que saudade que eu tenho do Brasil. Nós temos de tudo. Nós somos felizes e nós não sabíamos. Porque nós temos o clima, nós temos a alimentação, e o jeito de uma cultura ser é muito diferente da nossa. Então, tem esse aspecto transcultural que nós temos que entender, que os israelitas estavam o quê? Agora que foram afastados daqueles símbolos, o templo, o muro, a cidade, o tempo passou e, como disse, eles estavam enfraquecidos espiritualmente. Segundo, que a gente pode ver aqui, tentaram calar a voz da oração de Daniel. Você se lembra lá que naquele período de Nabucodonosor e Belsazar, um dos decretos que houveram ali foi para que ninguém fizesse oração. Você se lembra disso? É nesse contexto aqui que nós estamos tendo, em que o pano de fundo é esse momento que o povo está voltando para casa, e que lá atrás várias ações foram feitas para impedir o povo de Deus de buscar o Senhor, de estar na presença de Deus. Destruíram o símbolo de fé dos judeus, que é o templo construído nos dias de Salomão, em 586 a.C., depois no ano 70 depois de Cristo, e depois em 135. Então o templo de Jerusalém foi construído por Salomão, destruído em 586 a.C., nesse contexto que a gente tem um livro de Malaquias. Foi destruído depois do ano 70, pré-anunciado por Jesus, que Jesus diz que ele seria maior que o templo, e que esse templo foi destruído no ano 70, foi reconstruído depois do ano 135, foi destruído novamente quando o imperador Adriano mandou arrasar a cidade de Jerusalém, e o templo mais uma vez foi destruído, restando apenas o quê? Você já ouviu falar do Muro das Lamentações? É o resto do que era o templo nos dias de Salomão, nos dias em que ele foi reconstruído. O que restou foi aquilo ali, que é chamado hoje de Muro das Lamentações. Tá? Então, em alguns momentos, esses ataques enfraqueceram o povo de Deus, mas Deus sempre surpreende, reacendendo a fé de seus filhos. Então, nesse período, é o que a gente chama de período pós-exílico, ou pós-exílio, onde Deus está chamando o povo de novo para uma adoração genuína. Então, se a gente pensar aqui, né, eu acho que eu não tenho agora como fazer uma conta de cabeça aqui, a proporção de 70 anos para 6, 7 meses. É 0,0 alguma coisa em relação ao que nós hoje passamos. Nós ficamos 6, 7 meses sem vir ao templo. Eles passaram 70 anos. E naquele tempo, naquele contexto, esses 70 anos trouxeram coisas boas, mas coisas ruins. Mas uma das coisas que houve enfraquecimento da fé do povo hebreu. Como talvez tenha havido enfraquecimento da fé de muitas pessoas, mas também uma oportunidade de cada um de nós ser provado em relação à nossa devoção. Gente, é nesse cenário, o pano de fundo é esse, que Deus então levanta o mensageiro. E esse mensageiro quem é?
Malaquias, tá? Então Deus se revelou a ele, e você vai ver lá no verso de número 14, como Deus se revelou ao povo de Israel. Então, como tal, ele deveria ser, ele queria ser adorado. Lá no verso 14, na parte finalzinha do verso, ele está dizendo assim, para Malaquias falar com o povo, né? Ele fala assim: eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Em uma outra tradução fala: o meu nome é temido entre as nações. Então, quem era esse Deus de Israel? Era esse Deus que chama o Senhor dos Exércitos. Ele fala assim: eu sou o grande rei. Você se lembra que quando Deus se apresentou para Moisés, e Moisés falou assim: Senhor, quando me perguntarem acerca de quem é o Senhor, o que eu devo dizer? O Senhor disse para Moisés: quando te perguntarem a meu respeito, diga: o eu sou. E diga ainda, Moisés, aos filhos de Israel, diga a eles que o eu sou te enviou a vós outros. Então Deus está dizendo: eu sou o eu sou. Até na última sexta-feira, falando sobre os atributos de Deus, pena que a live foi interrompida porque caiu o sinal. Eu estava falando sobre os atributos de Deus, que Deus é eterno, autossuficiente. Deus não depende do homem para absolutamente nada, é o homem que depende de Deus. Deus tem os seus atributos incomunicáveis: onisciência, onipresença, onipotência, mas aquilo que Ele compartilha com a gente, bondade, misericórdia, compaixão, fidelidade, amor, inteligência, criatividade, são coisas que Deus compartilha conosco. Então esse Deus está dizendo: Malaquias, diga para eles que eu sou o grande Deus, eu sou esse Deus temido entre as nações. Irmãos, como era o culto no Velho Testamento? A gente precisa entender que hoje nós temos uma outra forma de apresentar o nosso culto a Deus, porque após a morte de Jesus e a sua ressurreição, na sua morte o véu foi rasgado. Nós apresentamos o nosso culto hoje mediante o fato que cremos naquele sacrifício de Cristo realizado na cruz, mediante a ação do Espírito Santo, buscando fidelidade às Escrituras. E o nosso culto, então, é um culto teocêntrico, cristocêntrico, com a ação do Espírito Santo sobre nós. No Velho Testamento era do mesmo jeito? Não era do mesmo jeito, tá? Então, lembrando então como era o culto no Velho Testamento. Êxodo capítulo 25 a 30, eu não vou ler o texto porque são muitas informações. Fala que Deus estabelece, a partir de Êxodo 25, Deus fala sobre o tabernáculo, a arca, o propiciatório, a mesa, o candelabro, cortinas, o véu, o átrio, o altar de sacrifício, o altar de incenso, o óleo sagrado, o incenso sagrado, o sábado santo, as vestes sacerdotais, as tábuas do testemunho, que são as tábuas da lei, as duas pedras escritas pelo dedo de Deus. E em Levítico vai dizer o quê? Aqui ele fala sobre o tabernáculo. Em Levítico, capítulo de número 1 ao verso 7, né, vai instruir sobre as ofertas. O que o ofertante, o que o judeu tinha que trazer para o culto? Ele tinha que trazer manjares com flor de farinha, azeite. Ele tinha que trazer o boi. Já pensou? Vou levar o boi para o culto? É exatamente isso. Ou a vaca, mas o animal sem defeito. O novilho, ele ia para o culto com o novilho, para apresentar ao sacerdote, né? Pombas, que nesse caso, pombinhos trazidos para pecados ocultos, um carneiro por um pecado por sacrilégio, uma oferta de gratidão, ofertas pacíficas, era apresentado bolos, asmos com azeite, e não deveriam comer gordura de animal dilacerado. Então, depois Levítico capítulo 10 ao capítulo 16 fala do tipo de animal que Deus não aceitava para o culto. Então hoje você pega o seu carrinho, né? Ou pega o seu busão lá e vem para o culto. Aí vem você, mas você hoje não precisa trazer nada, a não ser seu coração
E hoje, como nós não temos mais uma vida agrária, a nossa forma de ofertar a Deus também é traduzida através do dinheiro, porque é a forma monetária que como nós temos. Nós ofertamos a Deus por meio do dinheiro. Naquele contexto, o animal tinha valor. E esse valor era atribuído como oferta a Deus. Então era assim que acontecia o culto no Velho Testamento. Hoje está muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Gente, entendendo isso, o que Deus estava vendo acerca do povo hebreu? 4 situações que eu quero destacar. Primeira delas, eu disse aqui que Deus ele está usando o profeta Malaquias para fazer uma advertência, chamando atenção. Aqui a expressão que é usada, a sentença é uma advertência, é uma profecia, é uma palavra, né? Para aqueles que às vezes são muito sensíveis, eu posso dizer assim, Deus está dando uma dica santa para você, uma dica santa. Porque, não, mas Deus dá sentença, porque Deus está puxando a orelha, Deus está chamando a atenção. Mas eu vou na igreja para Deus chamar a minha atenção? Sim, você vem na igreja para Deus chamar a sua atenção. Então, se você é muito sensível, eu vou dizer, Deus está dando uma dica para você, tá? Uma dica santa. Presta atenção nela. Verso 2, ele fala assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Deus começa então, de maneira até um tanto, digamos, usando até da ironia que o próprio povo hebreu estava tendo com ele, Deus começou a fazer perguntas que o povo estava se dirigindo a ele, e ao mesmo tempo Deus estava respondendo às perguntas que esse povo estava se dirigindo a ele, e Deus respondendo. Então Deus colocou na boca deles uma palavra. Às vezes a gente diz assim, não coloque na sua boca palavra que não diz, não é? A gente não fala isso. Mas Deus está fazendo isso. Deus está colocando na boca deles uma palavra que eles estavam perguntando e que o próprio Deus estava respondendo. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas eles estavam dizendo, Senhor, como é que o Senhor tem nos amado? Gente, então, a primeira dica que ele estava dando para o povo hebreu: parem de pensar que não vos amo. Parem de pensar que não vos amo. Deus havia manifestado o amor para com o seu povo, muitas vezes, de muitas maneiras. Mas Israel parecia não contentar com a intensidade com que Deus os amava. E viviam pedindo uma prova do amor a Deus. Uma prova de amor a Deus. E como disse aqui na introdução, a maneira como estavam pedindo a prova de amor era que Deus lhes desse coisas. Deus, se o Senhor gosta da gente, dá coisas para a gente, dá bens para a gente. Era essa a forma como eles estavam pensando que Deus deveria manifestar o amor dele para com a nação de Israel. Lembrando que lá no livro de Deuteronômio, capítulo 7, você pode conferir depois, capítulo 7, verso 7, Deus já havia dito, e dito que amava aquele povo. Deus já havia dito, e aí o texto diz o seguinte: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque vos amava. E para guardar o juramento que fizera aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou com mão da casa da servidão. Quando é que Deus disse que amava a nação de Israel? Lá atrás. Nós precisamos, irmãos, estar atentos, porque às vezes a gente fica como aquela, me perdoe, aquela mulher carente que o tempo todo precisa que o marido fale com ela que ele a ama. Mas ele prova o seu amor não somente com palavras, mas com atos, com a presença, com afeto, com carinho, com atenção. Israel estava parecendo nessa configuração alguém cheio de mimimi, falando: nossa, Deus não me ama, com uma carência, mas ao mesmo tempo não provava a sua adoração plena
e consciente, santa para com Deus. E eles estão perguntando para Deus: Senhor, em que o Senhor tem nos amado? Deus disse: gente, eu tenho amado vocês. Eu tenho amado vocês. Portanto, aqui, Deus é como um marido fiel. Deus havia dito quanto amava Israel, mas a nação desacreditava nesse amor e pedia provas de amor para com Deus. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, porque Deus já nos deu grande prova de amor, nós hoje. E a grande prova de amor dele foi quem? Foi Jesus. E hoje a gente fica querendo que Deus nos dê prova de amor. Deus me dê prova de amor, me dê a casa. Deus me dê prova de amor, me dê o carro. Deus me dê coisa. A gente está agindo como o povo hebreu lá atrás, pedindo provas de amor para Deus, sendo que Deus já manifestou. Mas Deus prova o seu amor para conosco, nos enviando o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Ele já manifestou essa prova de amor. E lá atrás eles estavam querendo essa prova de amor. Então, a primeira dica, se você é muito sensível, pare de pensar que Deus não te ama. Pare de pensar. E se você quer uma palavra dura, séria, de advertência, como lá, Deus ama você. E Deus não precisa te provar mais nada acerca do amor dele para com você. Só o fato de você estar vivo é prova desse amor dele para contigo. Só o fato de você ter a consciência da palavra dele é prova do amor dele para com você. Segunda dica, ou segunda advertência, nós encontramos lá no verso de número 6. No verso 6, diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Apenas essa parte aqui. Irmãos, Deus está dizendo assim: olha, se vocês estão dizendo que eu sou o pai de vocês, eu pergunto para vocês: onde está a honra de vocês para comigo? E onde está o respeito de vocês para comigo? Se a gente pegar um dos textos lá dos 10 mandamentos, quando nós temos dos mandamentos que o Senhor nos dá: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra. É o único mandamento que nós temos como promessa. Honrar pai e mãe significa vida longa, Vida longa, bênção de Deus. E eles estão falando, estão agindo de um jeito que Deus está dizendo assim: se eu sou o pai de vocês, como é que vocês estão agindo comigo em relação à honra? E honra, irmãos, é o quê? Honra tem a ver com esse respeito, com essa devoção, com o fato de atribuir louvor, o reconhecimento da grandiosidade, como nós cantamos aqui, E aí, eles estão sendo postos diante de uma situação que eles querem coisas, mas não querem honrar o pai. Eles querem coisas, mas não querem honrar o pai. Então eles querem apenas as bênçãos do pai. Eles não querem ter o respeito, essa honra com o pai. E aí, nessa outra circunstância, quando ele fala de respeito, respeito significa consideração, deferência, reverência. É triste quando a gente vê hoje alguns filhos, a maneira como eles reportam aos próprios pais, com falta de honra, com falta de respeito, com falta de reverência em relação à figura do pai ou à figura dos pais, e como isso, irmãos, é complicado, porque aborrece o coração desse pai que deveria receber essa honra, esse respeito. E aí me remete ao texto de 1 João capítulo 4, verso 19, quando fala assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém declarar eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão, é mentiroso. Porquanto quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga, a quem não vê. Eles não estavam amando esse Deus, não estavam revelando amor para com esse Deus.
e por isso não honravam e nem respeitavam. Então, era esse povo que estava se apresentando diante de Deus para pedir coisas, e não para desfrutar da companhia do pai, né? Quando tem um filho que honra o pai, o que ele mais deseja é estar com esse pai, ainda que seja nos últimos anos, nos últimos dias de vida desse pai da terra. Muito mais ainda o nosso Pai Celeste, nosso Pai dos céus, o quanto Ele quer a nossa presença, Ele quer a sua presença. Então, a segunda dica, ou a segunda advertência: me honrem como Pai. Deus quer a sua honra como Pai. No entanto, quando os discípulos chegam para Jesus e pedem a Jesus que lhes ensine a orar, a maneira correta de orar, Jesus então chega para esses discípulos e diz assim: olha, quando vós orardes, orareis assim, comecem assim: Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso que estás nos céus, santificado, santo é o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, terra e céu. É esse Pai nosso que Jesus ensina que nós temos que reverenciar e que, nesse sentido, honrar e respeitar. Os hebreus não estavam fazendo isso. Deus levou então o mensageiro Malaquias para levar essa palavra de confrontação naqueles dias em que estavam vivendo pós-exílio, voltaram para casa, voltaram para Israel, voltaram e agora estavam desfrutando da oportunidade de estarem na sua pátria, falando a sua língua com os seus compatriotas, mas de alguma forma estavam desonrando a Deus. A terceira dica, a terceira advertência, é quando Deus diz lá no verso de número 6, na parte final, eu não li aqui, verso 6, a parte final diz assim: e vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Aí Deus vai responder, por meio do profeta: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso ele terá agrado em ti, e te será favorável, diz o Senhor. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que vos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, não aceitaria ele a vossa pessoa. Diz ainda o Senhor: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Gente, quando eu li esse texto aqui, li, reli, eu falei: meu Deus, que palavra dura naquele contexto. E hoje, que palavra! Porque Deus está dizendo assim, vocês lembram que eu disse que no culto no Velho Testamento era um culto em que tanto o ofertante, ele tinha um estilo de vida agrário, ou seja, era uma vida de roça, não era industrial como nós temos hoje, que nós traduzimos bens em dinheiro, né? Naquele tempo, o bem era o boi, era a ovelha, era a pomba, era a terra, o fruto da terra. O bem era esse, né? E aí, o que acontece? Quando se vinha para o culto, as pessoas vinham então com o cereal, vinham com o carneiro, vinha com o boi, vinha com a vaca, vinha com o bode, com esses animais. E aí Deus está dizendo assim: em que desprezamos o teu nome? Deus está fazendo a pergunta, colocando a pergunta na boca deles, e o próprio Deus está respondendo. E ele fala assim: olha, vocês me oferecem pão imundo no altar. Aí eles perguntam: Senhor, em que nós temos profanado o Senhor? E Deus está dizendo: vocês estão me oferecendo pão imundo. O pão era a forma de oferta no culto a Deus, como disse. A oferta era levada aos sacerdotes, aos levitas, para apresentar no altar e ser queimada.
E aí a pergunta é, como Deus poderia receber um culto daquela maneira? O indivíduo sai de casa, sai lá do campo, lá nos arredores de Jerusalém, vai para o templo, e ele vai, sabe com o quê? Com um animal cego. Aí eu vou pegar esse ceguinho aqui e vou levar para o culto. Ele vai e pega uma vaca coxa, um boi coxo, ou seja, manco, com defeito, e leva para o culto. Ele pega um pão, a gente sabe hoje, né, um pão hoje, 2, 3 dias, deixar e já está o quê? Está mofado. Ele pega aquele pão mofo, eu vou levar esse culto, isso aqui para Deus. Gente, longe de mim falar disso no aspecto financeiro. É importante a gente entender que essas eram as ofertas que eram trazidas para Deus. O povo estava trazendo animal coxo, animal imundo, bolo embolorado, e falando, sacerdote, é isso que nós estamos prestando para o culto a Deus. Aí, naquele momento que ele acende que está acesa o altar, apresenta aquilo ali, coloca diante do altar, e Deus fala assim, eu vou receber isso. É isso que está acontecendo. Terceira dica, parem de me oferecer pão imundo, animal coxo ou doente, porque o povo estava agindo assim. E muitas vezes, irmãos, nós fazemos isso, porque achamos que Deus deve receber o quê? Qualquer coisa. Deus recebe qualquer coisa. A minha intenção é que vale. E às vezes a gente acha que Deus deve receber qualquer coisa. Nós temos que avaliar isso e muitas vezes questionamos por que Deus não nos tem abençoado tanto quanto deveríamos. E a pergunta que devemos fazer é, em nossa geração nós temos oferecido pão imundo ao Senhor? Nosso culto individual tem sido santo ou imundo? Nossos cultos congregacionais têm sido santo ou temos trazido animal manco, coxos para o altar do Senhor? É importante lembrarmos de Jeremias 48:10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Deus estava mostrando àquele povo que precisava mudar a sua atitude em relação ao culto. Passaram 70 anos, voltaram para Israel, voltaram para a sua cidade, voltaram para o templo, voltaram para os arredores dos muros de Jerusalém, mas a atitude deles, que deveria ser uma atitude de celebração, de entusiasmo em relação ao fato de agora voltarem para casa, desfrutarem da comunhão com o Senhor, não era isso que estava acontecendo. E o duro, irmãos, que a oferta estava associada à pessoa, como ela se portava em seu culto a Deus. Naquele contexto, oferta imunda, Deus não recebia nem a oferta e nem o ofertante. Nenhum dos dois. Deus não recebia nem a oferta do imundo e nem aquela oferta imunda. Não aceita o seu culto. Talvez seja por isso que muitas pessoas precisam avaliar que a maneira como chegam diante de Deus, talvez vai decifrar aquilo que elas vão aprender acerca do culto. Tem gente que fala, eu fui no culto e não senti nada. Talvez não foi o culto, foi como você chegou aqui. Como você adentrou esse espaço. Qual a sua atitude em relação a estar nesse momento de celebração a Deus. Porque se estava tudo errado lá atrás, você não acertou com Deus lá atrás, antes de chegar aqui, a sua motivação foi ter uma celebração congregacional, aí você culpa o pregador, culpa o irmão, culpa a irmã, culpa o conselho, culpa a liderança da igreja, o louvor, culpa todo mundo. Eu fui na igreja, não senti nada. Primeiro, não é para ninguém sentir, é para ouvir e crer. E com isso, você que é o problema e não o outro. O que estava acontecendo, o problema não era Deus, o problema era quem? A nação. E no verso 9, Deus confronta. Verso 9, ele diz assim, agora, pois, suplicai a favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitaria Ele a vossa pessoa?
E diz ainda, tomara, olha só, o próprio Deus está dizendo, tomara houvesses entre vós quem feche o quê? Ó, eu vou fechar a porta aqui, naquele contexto do tabernáculo, lá nos dias de Moisés, antes da construção do templo, ou alguém fecha a porta da igreja, do templo, para que ninguém entre, não acenda o fogo no altar, para eu não ter que receber isso. Por isso, gente, que eu tenho para mim, que nós precisamos tirar grandes lições. Essa pandemia foi um momento que talvez Deus fosse, gente, chega, eu não quero receber esse tipo de culto mais não. Eu quero que vocês mudem, eu quero uma outra atitude em relação ao culto. Não sei, eu tenho tirado para mim isso, né? Deus fechou as portas, usou um vírus, uma situação, para a gente pensar em como nós devemos melhorar a nossa atitude em relação a Deus, que era exatamente o que estava acontecendo naquele contexto. O que Deus diz para evitar o ato contínuo da profanação do culto? O que ele fala? No verso 10, ele vai dizer isso. Tomara houvesse entre vós quem fecha as portas, para que não acendesses debalde. Debalde significa inutilmente o fogo do meu altar. E eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, e nem acenderei da vossa mão a oferta. No verso anterior ele diz que rejeitaria a pessoa, agora ele diz que rejeita também a oferta da pessoa. Por isso ele usa o termo debalde. O que é debalde? Quer dizer inutilmente, em vão. Ao dizer que alguma coisa é debalde, o sujeito indica que aquilo é desnecessário, inútil, que não tem serventia e será desperdiçado. Não quero culto com animal coxo, bolo embolorado, animal cego, não aceito. Não precisa nem acender o altar. Deus está dizendo que desse culto ele não aceita e será inútil e em vão. Eu não recebo a oferta e nem o ofertante. E a quarta, última dica ou advertência é: parem de me enganar. Nós encontramos isso lá no verso 14, quando o Senhor diz assim, que o povo estava dizendo assim, nossa, que canseira esse negócio, essa nossa vida com Deus, que canseira, não dou mais conta, traduzindo para o português dos nossos dias, não dou conta, estou cansado da igreja, estou cansado da fé, estou cansado de Deus, estou cansado de pastor, estou cansado. Eles estão dizendo aqui, ai que canseira. Aí ele fala, e me desprezais, verso 13 diz isso, né? E me desprezais, diz o Senhor. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta, aceitarei eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Aí, verso 14, pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio, ou o seu rebanho, promete e oferece o Senhor um defeituoso, porque eu sou grande, o rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível e temível entre as nações. Deus está dizendo só, eu sou o Deus, grandioso Deus, eu sou. Por que vocês estão tentando passar a perna em mim? Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio, o seu rebanho promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Ele está dizendo, parem de me enganar. Parem com isso. Me enganar assim é maldição para vocês mesmos. E aí nós nos lembramos de Gálatas capítulo 6, 7, que fala, não se devem, de Deus não se zomba, de Deus nós não podemos zombar nem enganar, pois aquilo que o homem semear, isso ele vai colher, isso ele vai ceifar. E os olhos do Senhor estão sobre toda parte, ele observa atentamente os olhos, a vida dos bons e a vida dos maus. Então, não tem como nós nos ocultarmos de Deus. E eu concluo, irmãos, esse momento com algumas considerações com os irmãos sobre esse primeiro capítulo. Como lá, Deus deseja receber a nossa adoração. A Miriam leu aqui João 4, 44, que Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, né? Deus deseja receber a nossa adoração de forma santa, pura e sincera. Sabemos que o nosso pecado, ele é uma praga para nós. Sabemos que o nosso pecado é um grande obstáculo para todos nós. E eu não me excluo disso. É uma luta nossa.
Paulo fala isso, é uma luta terrível que nós temos que ter. Mas quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos, isso quebra todo o ciclo de conflito, de maldição e de perturbação da nossa alma em relação ao nosso culto a Deus. É isso que Deus quer que nós tenhamos. Por que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus? Porque ele tinha uma atitude de arrependimento. A história de Davi é marcada por erros, dificuldades, pecados, fraquezas, conflitos familiares, paternidade dele, filhos em conflito. Mas a atitude de Davi, gente, principalmente depois que descreve o Salmos 32, é uma atitude de devoção, de rendição. E Deus se agrada de um coração contrito. É isso que nós temos que entender. É fato também que nós não podemos traduzir a graça em graça barata. A graça barata é viver na perspectiva de que Deus está sempre trazendo perdão sem que nós nos arrependamos. Deus não aceita qualquer coisa. Muitos estão oferecendo a Deus qualquer coisa. Então, paremos de pensar que Deus não nos ama, fazendo joguinho de cena. Ele já declarou isso em Cristo. Segundo, honremos a Deus como Pai. Me honrem como Pai. Se não honramos, honraremos a outro, porque ou haveremos de servir a Deus ou a Mamon. Não podemos servir a dois senhores. Se não adoramos o Senhor, se não servimos o Senhor, podemos estar servindo a outros deuses. Pare de me oferecer pão imundo e animal coxo. Paulo fala que nós temos que oferecer a Deus um culto racional, né? Um culto santo e agradável a Deus. E parem de tentar me enganar. De Deus nós não podemos zombar. Deus tem os olhos sobre toda a terra. Deus é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Esse texto me remete a essas considerações. Que nós estejamos atentos à palavra do Senhor e à fidelidade daquilo que o Senhor nos apresenta nas Escrituras nessa manhã. Vamos orar e assim a gente vai estar encerrado. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela manhã que o Senhor nos deu, esse momento de estudo. Que o Senhor nos abençoe e traga sobre nós, ó Pai, cada vez mais o entendimento da Tua palavra e traga sobre nós esse princípio de uma adoração santa, uma adoração a Deus em que a nossa vida, desde o nosso dormir, o levantar, o trabalhar, o conviver em família e outras atividades de trabalho, de estudo, sejam traduzidas numa adoração, numa liturgia de um culto vivo, santo e agradável ao Senhor. E desperta o nosso coração para que nós não vivamos como naqueles dias, ó Pai, em que ironicamente estavam agindo como se o Senhor os tivesse abandonado. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. E, ó Deus, traga-nos à noite para ouvir a Tua palavra e estreitarmos mais a nossa comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.